Revelado, o fazendeiro surpreendente que silenciou o gerente com uma oferta inesperada. Joaquim, um homem simples, de sorriso largo e coração ainda maior, olhava seu pedaço de terra com a alma apertada. A seca que assolava sua fazenda em Minas Gerais parecia um filme de horror, onde os dias passavam sem que a chuva desse sinal de vida às suas lavouras. A esperança de um futuro abundante, que tanto sonhou quando ninho, se transformava em um pesadelo, e dia após dia a pressão aumentava. A lembrança de sua juventude, correndo entre milharais verdes, apenas acentuava a dor. Agora, ele se via às voltas com um gerente de banco arrogante, Ricardo, que não hesitava em ameaçar a venda de sua terra, trazendo um peso sobre seus ombros que parecia insuportável. Enquanto Joaquim escutava as palavras duras de Ricardo, sentiu o aperto em seu peito. O que diriam seus filhos? A imagem de Maria, sua esposa, lutando para manter a família unida na mesa silenciosa durante os jantares, como um eco da tristeza que pairava no ar, o angustiava mais do que qualquer dívida. Mas uma faísca de determinação surgiu em sua mente. Ao ouvir seus amigos discutindo a injustiça vivida pelos pequenos agricultores no bar da cidade, um plano audacioso começou a tomar forma. E se ele pudesse mostrar a Ricardo que a luta pela terra não era apenas uma questão de cifras e números, mas de amor e sacrifício? Com coragem no olhar, Joaquim propôs algo inesperado, um evento de colheita, onde Ricardo teria que trabalhar lado a lado com sua família e a comunidade para entender o valor daquele trabalho árduo. O gerente, a princípio, relutou, mas a curiosidade e o desafio se tornaram irresistíveis. Assim, Joaquim moveu todos os céus pelo evento, enquanto a ansiedade crescia a cada dia que passava. Os corações da comunidade pulsavam juntos. Em meio a isso, Joaquim vivia um dilema. Sua filha Ana sonhava em estudar fora, mas como poderia financiar isso em meio a tanta incerteza? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do evento chegou, e a espera se transformou em uma mistura de nervosismo e esperança. A comunidade se uniu, trazendo alegria e cores ao campo. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, a emoção tomou conta. Porém, a tempestade intensa trouxe desafios, e a tensão subiu como um vapor. Os olhares se cruzavam, e Joaquim sentiu seu coração disparar ao perceber que a força da família e da comunidade poderia ser a resposta. Enquanto a chuva caía, Joaquim teve uma revelação. Ele poderia não apenas lutar por sua terra, mas também ensinar Ricardo sobre a importância daquele legado. Com a tempestade ao fundo, ele se perguntou, até onde iria por sua família e sua terra? O futuro estava em jogo, e naquele momento, tudo poderia mudar. O que acontecerá a seguir? O próximo passo de Joaquim poderia definir não apenas o destino de sua fazenda, mas de todos aqueles que nele acreditavam. Naquela manhã chuvosa, a terra resolveu falar com Joaquim de uma forma diferente. O cheiro da terra molhada subia, como se estivesse despertando memórias adormecidas. Ele sentia cada gota que caía como um estímulo à sua determinação. A comunidade estava ali, unida, e isso lhe dava força. Mas no canto de sua mente, uma sombra de dúvida persistia. Ricardo poderia entender o que aquela terra representava? Ou ele ainda veria apenas números em uma planilha? Com o corpo molhado e suado, Joaquim se aproximou do grupo que trabalhava com desenvoltura ao seu redor. A ansiedade estava no ar, mas também estava a alegria. Os sorrisos de seus vizinhos, sua esposa Maria e seus filhos espalhavam um calor que aquecia seu coração. Havia algo de mágico em ver todos juntos, lutando por um mesmo sonho. E ali, naquele cenário, Joaquim percebeu que a luta não era dele apenas, era de todos. Ele olhou para Ricardo, que estava mais sério do que nunca, enfrentando o barro que grudava em suas botas elegantes e tentando se manter de pé.
Joaquim se lembrou do que significava a essência daquele homem e isso acendeu uma nova ideia em sua mente. E se, ao invés de se concentrar na luta por sua terra, ele o convidasse a perceber a beleza do trabalho em equipe? A sinergia que acontecia ali poderia, de alguma forma, tocar o coração do gerente. Ricardo, gritou Joaquim, chamando-o para mais perto. O gerente hesitou por um momento, mas seus olhos curiosos buscaram a presença de Joaquim. Quer ajudar a colher um pouco desta mandioca? Venha, venha conhecer de verdade o nosso trabalho. Surpreso, Ricardo respirou fundo e se aproximou, aceitando o desafio. Joaquim sabia que, para aquele homem, a mandioca talvez fosse apenas um produto, mas, para sua família, aquilo era alimento, amor, herança. Enquanto Ricardo começou a cavar ao lado de Joaquim, outros na comunidade sorriram com a cena. Era o início de uma transformação, onde o gerente poderia, enfim, ver com novos olhos. As horas passaram, e o clima começou a mudar. A tempestade se dissipava gradualmente, dando espaço a um raiar de sol tímido que iluminava os rostos cansados, porém felizes. Joaquim percebeu refúgios de alegria nas expressões de seus filhos e de Maria, e um calor começou a surgir também no semblante de Ricardo. Seus músculos cansados ainda aqueciam seu corpo, mas talvez, só talvez, algo em seu coração estivesse se movendo. Eu não sabia que isso era tão gratificante, confessou Ricardo, limpando o rosto e sorrindo para Joaquim. Nesse instante, algo mudou. Joaquim olhou para o céu e agradeceu silenciosamente. Contudo, a dúvida ainda pulsava: isso seria suficiente para fazê-lo entender o verdadeiro valor da terra? Quando o dia começou a se encerrar, Joaquim sentiu um misto de esperança e preocupação. Receber Ricardo em sua casa para um jantar simples não era apenas uma cortesia, mas uma estratégia. Ele queria que o gerente visse a vida que era cultivada não só na terra, mas nas relações familiares. Afinal, se a luta era por amor, aquele amor precisava ser compartilhado. Com essa ideia fervilhando na mente, Joaquim caminhou em direção a Ricardo, que conversava animadamente com os membros da comunidade, rindo alto. O que ainda faltava para que ele entendesse o laço que unia aqueles agricultores? Ricardo, que tal vir para o jantar na minha casa? Será uma oportunidade de aprender mais sobre nós, o nosso jeito de viver, Joaquim propôs, enquanto uma expectativa crescia dentro dele. A resposta de Ricardo poderia mudar tudo novamente, e a vida da comunidade dependia disso. O clima estava preparado para mais mudanças. Ricardo parou, piscou os olhos com a luz do sol poente em seu rosto, e a resposta que Joaquim aguardava estava prestes a sair de seus lábios. O que aquele nome cheio de reverência diria? E, mais importante, qual seria o próximo passo na luta deles? Ricardo olhou nos olhos de Joaquim, um mix de curiosidade e incerteza dançando em seu olhar. Ele sempre foi um homem de convicções e números, habituado ao ambiente corporativo onde tudo se resumia a metas e resultados. No entanto, ali, cercado por sorrisos e a fragrância da terra molhada, algo aquecia dentro dele. Joaquim, eu não sei se isso é apropriado, começou Ricardo, hesitante, enquanto algumas pessoas ao redor ouviam com atenção. Joaquim podia ver que ele estava lutando, tentando equilibrar a vida que conhecia com a nova realidade que se apresentava diante dele. Por que não? Venha, será um prazer ter você lá com a gente, insistiu Joaquim, já percebendo que a tensão estava se dissolvendo. Ele sabia que precisava usar esse momento para cultivar um novo entendimento. A nossa mesa é simples, mas cheia de histórias e carinho. Eu quero que você veja o que a vida aqui representa. E, para sua surpresa, Ricardo assentiu. Um sorriso hesitante cruzou seu rosto. Ok, eu aceito o convite. Foram apenas algumas palavras, mas naquele instante, Joaquim sentiu que algo mudará de verdade. Ele podia praticamente ouvir o eco de esperança ressoando entre eles. A possibilidade de um diálogo real começava a se formar. O caminho até sua casa era encurtado pela convivialidade dos membros da comunidade. As pessoas cumprimentavam Ricardo, ofereciam-lhe boas-vindas, e, com isso, ele começava a ver um aspecto diferente da vida no campo. Já notava o calor humano que preenchia cada espaço, diferente do ambiente frio e mecânico que estava acostumado. Maria estava na cozinha,
preparando um prato especial. O cheiro de comida caseira invadiu o ambiente, envolvendo a todos com sua magia. Joaquim ajudou Ricardo a se acomodar na mesa, apontando os enfeites feitos à mão, cada um representando uma história, uma memória, um traço da cultura local. Aqui, tudo tem um porquê, disse Joaquim, contando histórias sobre os enfeites, das dificuldades e das vitórias da comunidade. Ricardo ouvia, impressionado, sorrindo ao perceber como as vidas entrelaçadas traziam significado aos dias simples. Ele começou a se soltar, compartilhando suas próprias experiências, rindo e se abrindo aos poucos. Era uma dança de descobertas. Durante o jantar, Maria serviu um prato generoso de mandioca, e Ricardo não hesitou em experimentar. "É deliciosa!" exclamou, deixando escapar um sorriso genuíno. Joaquim sentiu seu coração pulsar com mais força. A refeição continuava a bordar um laço invisível entre eles. O diálogo fluía, e a empatia tomava forma. Mas, enquanto a conversa progredia, Joaquim notou que Ricardo olhava para a janela, como se algo estivesse no horizonte que o chamasse. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto, e Joaquim sentiu que a noite ainda guardava surpresas. "O que se passa, Ricardo?" perguntou, percebendo a tensão no ar. "É que eu tenho uma reunião amanhã com os investidores", revelou Ricardo, baixando a voz. "Um encontro que pode mudar tudo para todos nós." Joaquim sentiu o estômago embrulhar. A comunidade e a luta pela terra estavam em jogo. A visita de Ricardo naquela noite não era apenas um jantar. Seria uma porta aberta para um futuro ou um desfecho trágico de um sonho cultivado com amor. "Às vezes, as mudanças começam numa mesa simples", disse Joaquim, na esperança de que Ricardo levasse consigo a essência daquela noite. A pergunta pairava no ar: teriam eles encontrado, afinal, um caminho juntos? E, mais importante, que decisão tomaria Ricardo ao acordar no dia seguinte? A luz da manhã iluminava lentamente o pequeno vilarejo. O canto dos pássaros ecoava pelos campos, e a brisa suave parecia trazer consigo sussurros de esperanças e sonhos para o dia que se iniciava. Ricardo acordou com o coração acelerado, lembrando da noite anterior e das palavras de Joaquim. Ele se sentou na cama, ainda vestido em suas roupas da noite passada, e passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. "Essa reunião", murmurou para si mesmo, olhando pela janela. A paisagem rural era linda e acolhedora, mas em seu interior, o peso da decisão que o aguardava era angustiante. Ele não podia escapar do compromisso que tinha com a empresa, mas a possibilidade de um futuro mais humano, mais ligado à terra, o fascinava. Enquanto se aprontava, os aromas do café fresco e do pão assando envolviam sua casa. Uma lembrança aconchegante, ao mesmo tempo, distante de sua vida anterior. Ele se lembrava dos EDONS, das apresentações e da frieza dos negócios. Aquela simplicidade desafiava a repensar tudo. O que era mais importante para ele realmente? O dinheiro ou a conexão com as pessoas? Ao sair para o café, chamou um táxi. A pressa e a expectativa o acompanhavam, mas, por dentro, sentia-se em um turbilhão. As vozes de seus investidores, com suas exigências e pressões, pareciam ecos distantes. Ele chegava à reunião, mas uma parte dele ainda estava na mesa de Joaquim, saboreando a mandioca, contemplando as histórias e a acolhida da comunidade. Essa lembrança aquecia seu coração. No carro, não conseguiu evitar lembrar-se da alegria e da união que testemunhara na casa de Joaquim. "Joaquim, você estava certo", pensou ele. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma mesa cheia de histórias para nos lembrarmos do que realmente importa. Chegou ao escritório em um frenesi. A sala de reuniões estava cheia e imponente, com cada investidor em sua cadeira, observando-o com ânimo. Ele se sentou, sentindo o peso do olhar frenético sobre si. Um ar de expectativa preenchia o lugar. Era um momento crucial. Ricardo respirou fundo e começou a apresentação. Mas, conforme discutia números e gráficos, uma voz interna começou a ganhar força, insistindo para que ele dissesse algo diferente. Algo verdadeiro. Ele olhou cada membro da mesa nos olhos, e apenas por um instante, viu mais do que números. Viu rostos de pessoas,
famílias, tudo aquilo que aquilo significava. Quero propor uma mudança, disse, sua voz ecoando pela sala. O murmúrio dos investidores quase se fez um zumbido, mas ele continuou. Estamos aqui para maximizar lucros, mas e se, ao invés disso, pensássemos no impacto que nossa empresa pode ter na comunidade? O que pode resultar de uma parceria real com aqueles que estão, de fato, dedicados a preservar essa terra? Os olhares mudaram. Ricardo estava ciente de que muitos na sala esperavam exatamente o contrário. Ele sentiu a tensão aumentar, mas não recuou. Ele falava, e cada palavra parecia carregar a energia da noite anterior. A capacidade de criar, de apoiar e de ser parte de algo maior do que aquele ambiente fechado. O CEO da empresa franziu a testa. E como você propõe que isso funcione, Ricardo? Perguntou cauteloso. Nesse momento, o que estava em jogo não era apenas um investimento. Era a chance de transformar vidas e construir uma ponte entre dois mundos. Ricardo olhou para o céu azul através da janela e percebeu que esse poderia ser seu propósito. Vamos passar a investir na comunidade, a colaborar para um futuro sustentável, um que inclua todos, declarou, firme. Um murmúrio aumentou a seu redor, e poucos acreditavam que isso era possível. As palavras flutuavam no ar, e algo dentro dele começou a pulsar. Ricardo sabia que poderia não ter a aceitação que esperava, mas de modo profundo compreendia que essa era a única estrada que desejava trilhar. E, naquele momento em que ele trazia à tona o que realmente importava, sentiu que a escolha havia sido feita. Não sabia como os investidores reagiriam, mas tinha certeza de que, para ele, nada seria como antes. A reunião continuava, mas a cena em sua mente mudava. Pensou em Joaquim, Maria e todos que encontrara naquela mesa simples. O futuro tinha um novo sabor, e ele estava pronto para provar isso. Mas a pergunta ainda pairava, seria esse o começo de uma nova era ou o fim de um sonho? O murmúrio que acompanhava as palavras de Ricardo ecoou pela sala como uma onda, misturando esperanças e incertezas. Os investidores trocavam olhares, enquanto ele tentava ler as expressões. Os braços cruzados de alguns indicavam resistência, enquanto outros pareciam ponderar. O CEO, ainda com a testa franzida, quebrou o silêncio. Você realmente acha que um projeto nesse sentido pode gerar lucros para nós? Ele parecia genuinamente intrigado, mas a inquietação na sala era palpável. Lucros? Ricardo repetiu, quase para si mesmo, a palavra soando estranha em seus lábios. É claro que sim, mas não só financeiros. Ele olhou pela janela mais uma vez, para as árvores balançando suavemente ao vento. Se trabalharmos com a comunidade, estaremos cuidando do que realmente importa, as pessoas, o futuro do nosso planeta. A sala estava tensa. Para muitos, aquela era uma proposta arriscada, quase ingênua. Mas o olhar apaixonado de Ricardo desafiava essa ideia. Ele percebeu que já não falava do modo tradicional, estava oferecendo algo além. Ele estava propondo um legado. Um dos investidores, um homem robusto de expressão testaruda, se levantou. Ricardo, você tem um bom coração, mas isso não é como o mundo dos negócios funciona. Precisamos de retornos rápidos e poderosos. E se os retornos vierem de uma forma diferente? Ricardo respondeu, sua voz ardendo de convicção. E se, ao investirmos na comunidade, nós formos a diferença que eles precisam? Eles serão nosso maior ativo. Assim, todos ganhamos. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Para alguns, as palavras de Ricardo ressoavam como um chamado. Para outros, eram balas perdidas que poderiam acertar em cheio a direção da empresa. Ele percebeu que estava arriscando tudo, mas uma parte dele se sentia livre. Era como se tudo que ele guardara por dentro estivesse se libertando ali, as histórias, os rostos de Joaquim e Maria, a visão de um futuro que não poderia deixar de sonhar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos investidores, Bruna, uma mulher que sempre se mostrará cética nos projetos, se inclinou para a frente. E se começássemos com um piloto? Um projeto menor, para ver como isso se encaixa na nossa estratégia atual? A proposta dela pairou no ar, como uma nuvem de esperança. Ricardo sentiu um frio na barriga.
Era um passo, uma brecha. Mas não estava certo de como avançar sem deixar de lado a paixão pela transformação. Um piloto é uma boa ideia, disse ele, ponderando. Mas precisamos que todos estejam completamente engajados. Não podemos só tocar na superfície. Precisamos ter a comunidade ao nosso lado. Os olhares se voltaram para Bruna, que concordou com a cabeça. A tensão começou a se dissipar lentamente, mas o desafio estava longe de ser superado. Ricardo sabia que, mesmo com o piloto em movimento, ainda havia muitos obstáculos pela frente. Ele estava vivendo o momento mais intenso de sua carreira, e mesmo assim, seu coração ainda puxava para longe daquele lugar frio e corporativo. A lembrança da comunidade, do chão batido e das risadas ao redor da mesa de Joaquim, ecoava em sua mente. Ele sabia que o verdadeiro desafio começaria fora daquela sala. Como reunir tantas forças que pareciam opostas? É isso, então, disse o CEO, finalmente quebrando o silêncio. Vamos falar sobre isso do ponto de vista que você sugeriu. Mas as expectativas aqui estarão altíssimas. Ricardo assentiu, ciente do peso daquele acordo, mas, ao mesmo tempo, uma centelha de esperança acendeu dentro dele. Seria esse um primeiro passo? Um sinal de que ele não estava sozinho nessa jornada? Enquanto se afastava, o peso da reunião ainda lhe aquecia o peito, mas a pergunta que agora surgia era clara: como faria para não perder de vista a verdadeira essência da mudança que tanto almejava? E como convencer a sua equipe e os investidores de que uma nova era estava, de fato, se formando? A verdade começava a desenhar seu caminho, mas tanto o medo quanto a esperança dançavam com ele, como se esperassem que ele tomasse a próxima decisão. Seria coragem suficiente para enfrentar o futuro? Ricardo saiu da sala sentindo uma mistura de adrenalina e ansiedade. As palavras dele ainda ecoavam na mente dos investidores. A possibilidade de um projeto que pudesse fazer a diferença o impulsionava, mas sabia que sua verdadeira luta começaria agora, ao tentar unir a equipe em torno dessa proposta arriscada. Ele caminhou pelo corredor, observando as paredes revestidas de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Aquela selva de pedra parecia tão distante do que ele queria realmente alcançar. Lembrou-se mais uma vez dos rostos da comunidade, das esperanças simples que eles carregavam nas mãos calejadas. Para eles, aquilo não era apenas um projeto, era uma chance de reescrever suas histórias. No dia seguinte, Ricardo convocou uma reunião com sua equipe. Ele queria compartilhar sua visão e, mais importante, ouvir suas preocupações. A sala estava cheia quando ele entrou, e o clima estava carregado de expectativa. Ele respirou fundo, tentando afastar o nervosismo. Oi pessoal, quero conversar sobre o nosso novo projeto, começou, tentando parecer calmo. É mais que uma oportunidade de negócios. É um chamado para que façamos a diferença com a nossa empresa. As reações variaram. Enquanto alguns pareciam intrigados, outros mostraram desconfiança. Ricardo, você realmente acha que temos condições de arcar com isso? E se o piloto não funcionar? Podemos perder tudo, disse Lucas, o financeiro da equipe. As palavras dele pesaram no ar. Eu entendo medo, disse Ricardo. Mas às vezes é necessário arriscar para ganhos maiores. O nosso sucesso não deve ser medido apenas em números. Precisamos olhar para o impacto que podemos provocar nas vidas das pessoas. Ele poderia ver que a mensagem não ressoava com todos. O olhar de Juliana, a gerente de projetos, mostrava preocupação. E se a equipe não se sentir envolvida? Você sabe que muitos da comunidade nunca confiaram em nós. Pode ser um tiro no pé. Eu sei que será difícil. Mas se não tentarmos, nunca saberemos. O que podemos fazer para construir essa confiança? Ricardo questionou, despertando murmúrios na sala. Um silenciamento pesado tomou conta do espaço. Ele podia sentir a tensão, mas, ao mesmo tempo, um pequeno grupo de vozes começou a se manifestar. Podemos fazer algumas reuniões com eles, conhecer suas necessidades. Assim, eles podem ver que estamos genuinamente interessados, sugeriu Renata, uma das colaboradoras mais próximas de Ricardo. Essa ideia plantou uma sementinha de esperança.
Ricardo iluminou-se. Exatamente. Precisamos ouvir. Isso vai nos guiar. Vamos nos conectar de verdade. O entusiasmo cresceu na sala, e, aos poucos, os rostos começavam a brilhar com a ideia de um projeto que poderia mudar vidas. Mas a preocupação de Lucas ainda pairava como uma nuvem pesada. E quanto à aprovação final dos investidores? Eles não vão querer ver nada que não gere lucro imediato. Ricardo sentiu o peso daquela afirmação. Era verdade, e a batalha que estava por vir não seria fácil. Como convencer os investidores a se importarem com algo que parecia tão distante do que eles valorizavam? Precisamos preparar um plano sólido, algo que mostre como isso pode beneficiar todos. E mais importante, as histórias das pessoas devem estar no centro desse plano, disse Ricardo, já começando a orquestrar seu próximo movimento. A equipe começou a discutir animadamente, as ideias fluindo como um rio, mas Ricardo sabia que essa chuva de entusiasmo poderia evaporar rapidamente. No fundo, ele estava inquieto com o que parecia ser uma bomba relógio prestes a explodir. E se, ao final, a comunidade se decepcionasse? E se os investidores pressionassem? O caminho para a mudança estava lá, mas como garantir que ele não despedaçasse no meio do caminho? Enquanto os rostos se iluminavam de ideias e sonhos, uma sombra de incerteza ainda rondava Ricardo. Com um último olhar ao redor, ele sabia que teria que encontrar uma maneira de equilibrar esse ato. Seriam eles unificados ou acabariam cedendo às vozes do medo? Aquela missão não seria só dele. Todos precisariam acreditar e lutar por ela. Mas ele se perguntava até onde iria para garantir que cada um deles estivesse ao seu lado quando o momento da verdade chegasse? A manhã seguinte trouxe consigo uma onda de determinação. Ricardo estava determinado a fazer o projeto acontecer e sabia que as conversas com a comunidade eram essenciais. Após a reunião animada, ele saiu da empresa com um objetivo claro: reunir-se com os líderes da comunidade e entender suas necessidades, medos e esperanças. A viagem até o bairro carente onde tudo começara foi marcada por um misto de ansiedade e expectativa. O coração de Ricardo acelerava a cada quarteirão que passava. Ele poderia sentir a energia pulsante do lugar, mesmo em meio a desafios. Quando finalmente chegou, os sorrisos calorosos dos moradores o acolheram. Para muitos deles, a figura do empresário era nova, mas a necessidade de mudança os tornava curiosos. Ricardo foi conduzido até a pequena sala comunitária, um espaço simples, mas cheio de vida. O cheiro de café fresco pairava no ar, e risadas infantis podiam ser ouvidas do lado de fora. A anfitriã, Dona Maria, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto ensolarado, cumprimentou-o calorosamente. Estávamos esperando por você, meu jovem. A comunidade precisa de alguém que ouça. E você, parece disposto. A primeira conversa foi um abrir de olhos. Ricardo fez perguntas e ouviu atentamente as respostas. Contos de luta e superação surgiram, cada história mais comovente que a anterior. Uma mãe, por exemplo, falou sobre as dificuldades de criar seus filhos em um ambiente tão hostil, onde a esperança parecia se dissipar. Se tivermos uma chance, que seja ela verdadeira. Dizer que nos importamos é uma coisa. Fazer isso é outra completamente diferente, ela disse, com a voz embargada. Enquanto a reunião avançava, Ricardo percebeu que essa conexão estava se transformando em algo mais profundo. Ele não estava apenas ali para apresentar um projeto, ele estava entendendo que a mudança exigia empatia e comprometimento genuíno. Ao final do encontro, Dona Maria fez um pedido fervoroso: se puderem nos ajudar a estruturar uma escola e um espaço para as crianças, seria um sonho. Elas merecem mais. A proposta a deixou emocionada, e Ricardo se sentiu abraçado por uma nova responsabilidade. O peso das expectativas agora não era só dele. A comunidade acreditava que poderia haver uma chance de mudança real. Ao longo dos dias que se seguiram, a equipe de Ricardo se envolveu mais ativamente. Reuniões foram agendadas com frequência e, a cada encontro, as ideias fervilhavam. Ricardo começou a perceber que a sintonia entre a equipe dentro da empresa e os vizinhos do bairro estava se fortalecendo. O projeto não era mais apenas um plano de negócios, era uma missão cujo sucesso dependia do esforço coletivo.
Mas em meio a todo aquele otimismo, Lucas continuava sua vigilância. Em uma reunião, claramente frustrado, ele questionou: e se os investidores não aceitarem tudo isso? Precisamos de números, Ricardo. Precisamos de um retorno. A tensão cresceu novamente, como uma tempestade prestes a eclodir. Ricardo respirou fundo. Precisamos mostrar a eles o verdadeiro valor que esse projeto pode gerar. Mais do que lucros, estamos falando de vidas mudadas, comunidades unidas. Essa é a nossa grande venda. Sua voz ecoava a esperança, mas as incertezas ainda pesavam, inegavelmente. O clima de apreensão virou uma sombra no coração de Ricardo. Ele sabia que os investidores eram a parte crucial para finalmente realizar essa transformação, mas sua ligação emocional com a comunidade crescia mais forte a cada dia. Como equilibrar essas duas realidades? No fundo, ele ainda se perguntava: e se a comunidade se decepcionasse no final? E se, em sua busca por mudanças, ele falhasse em atender às expectativas do lugar que agora começava a considerar como sua segunda casa? Com essas dúvidas fervilhando em sua mente, Ricardo decidiu que era hora de criar uma apresentação que realmente conectasse ambas as partes. Ele queria algo que não só mostrasse os números, mas que emocionasse. Uma apresentação que fizesse os investidores sentirem a mesma empatia que ele havia sentido naquela sala. Comunitária. Mas como fazer isso? Enquanto isso, um comentário de Dona Maria coava em sua mente: as melhores histórias são aquelas que nos conectam. E, assim, ele partiu para a tarefa com um foco renovado. E se essa conexão pudesse não só persuadir os investidores, mas também levar a comunidade a acreditar ainda mais na possibilidade de mudança? O desafio estava lançado. Ricardo passou a tarde em sua mesa, cercado por papéis e projeções que não pareciam refletir a realidade que ele havia encontrado no bairro. Ele olhava para os gráficos e os números, mas sua mente estava longe, perdida nas histórias que ouviu de Dona Maria e dos outros moradores. As vidas deles não eram apenas números, eram sonhos, esperanças e um desejo profundo de mudança. A ideia de criar uma apresentação que conectasse o emocional com o racional começou a brotar em sua mente. Ele pegou um caderno e, com a caneta na mão, começou a anotar tudo o que tinha em mente. Do lado de fora da janela, a vida da comunidade seguia, e ele podia ouvir risadas de crianças brincando. A visão daquela realidade simples e cheia de vida reacendeu sua determinação. Se eles puderem sonhar, eu também posso, pensou, enquanto rabiscava suas ideias. Ele decidiu que a apresentação precisaria incluir histórias reais, as narrativas que tocaram seu coração. A voz da mãe que falou sobre seus filhos, a garotinha que sonhava em ser médica e Dona Maria, tão cheia de esperança. Ricardo queria que os investidores vissem não apenas um projeto, mas uma ponte que conectasse as aspirações da comunidade a uma nova realidade. Vamos fazer isso juntos, ele murmurou para si mesmo, um fio de esperança formando-se em seu espírito. Tarde adentro, ele convocou sua equipe para uma reunião fora do comum. Precisamos unir o nosso conhecimento de mercado com as histórias que conhecemos. Vamos fazer um documentário. Precisamos capturar a essência do que realmente está acontecendo naquele lugar, anunciou. Os olhos de seus colegas brilham instantaneamente, surpresos e intrigados com a ideia. Algumas horas depois, a serenidade da sala serviu como um refúgio. Ricardo sugeriu dividir a equipe em grupos. Um iria à comunidade para gravar depoimentos, enquanto o outro trabalharia na estruturação de dados que mostrasse o impacto social que o projeto poderia ter. O dia seguinte trouxe um clima diferente. Com câmeras em mãos, a equipe foi ao bairro, pronta para ouvir mais histórias. As expressões de alegria e emoção eram palpáveis, e a sensação de que algo significativo estava se formando era contagiante. Ricardo ficou emocionado ao ver seus colegas se conectando com as pessoas, suas histórias e seus sonhos. Ele reconheceu que aqueles momentos eram tudo aquilo que ele havia procurado para a apresentação. Em meio ao entusiasmo, uma figura conhecida surgiu. Era Lucas, com uma expressão crítica. Ricardo, isso é muito bonito, mas e os investidores? O que vão pensar disso? Estamos visando resultados ou estamos fazendo um filme? Ricardo parou. As palavras de Lucas eram um lembrete cortante da realidade que ele não poderia ignorar.
É verdade, respondeu, mas e se isso for o que vai convencê-los? Não basta apenas números. Eles precisam sentir a transformação, como eu senti. Precisamos mostrar o que somos capazes de fazer juntos. Lucas franziu a testa, mas não pôde deixar de se sentir tocado. Era verdade que apenas os números não contam a história completa. Um fio de dúvida passou pela mente de Ricardo. Ele sabia que uma batalha estava prestes a se intensificar, não apenas contra a resistência de Lucas, mas contra a própria insegurança que o dominava. O que se seguia seria a batalha de ideias, de emoções, e principalmente, a luta pela crença em um futuro diferente. E se os investidores não estivessem prontos para ouvir essa nova narrativa? Essa pergunta pesou em seu coração, mas ele tinha um objetivo claro: tocar a vida de todos, ser a voz da mudança que aquela comunidade tanto precisava. O que estava por vir exigiria coragem, e ele sentia que estava prestes a entrar em um terreno desconhecido. Enquanto a equipe retornava do bairro, com histórias gravadas e um novo senso de propósito, Ricardo percebeu que cada passo que davam os aproximava mais de algo grandioso. Mas a inquietante pergunta pairava no ar: seriam os investidores capazes de ver aquilo tudo? O momento de verdade se aproximava. As luzes do estúdio passaram a brilhar com mais intensidade. Ricardo olhou para a tela em branco diante dele, ainda sentindo a adrenalina das gravações do dia anterior. As histórias que ouviu ecoavam em sua mente, transportando-o para um mundo de esperança. Mas, em meio à empolgação, ele sabia que havia uma tarefa crucial pela frente: transformar aqueles depoimentos em algo poderoso, que inspirasse e convencesse. A equipe de edição estava concentrada, mergulhada em imagens de crianças sorrindo, mães compartilhando suas lutas e o calor da comunidade pulsando. À medida que as cenas iam ganhando forma, risadas e lágrimas começaram a se misturar. Era tudo tão emocionante, tão vivo, e, ao mesmo tempo, a pressão sobre Ricardo aumentava. E se não for o bastante? Ele se questionou em voz alta, sem perceber, fazendo com que todos olhassem para ele. Como vamos fazer isso? Os investidores precisam ver que a mudança é real, mas e se eles não sentirem a verdade que estamos capturando? Um murmúrio de apreensão percorreu a sala. Lucas, que até então parecia distante, finalmente falou. Não se preocupe, Ricardo. O que estamos criando aqui é mais do que um documentário. É um grito por mudança. E precisamos colocar isso com clareza. Os números vão importar, mas primeiro, precisamos mostrar a paixão das pessoas. Ricardo assentiu, embora a insegurança ainda inquietasse seu coração. Seria aquela paixão suficiente? No fundo, ele acreditava que sim, mas o medo do desconhecido não ia embora. Ele lembrou da garotinha sonhando em ser médica, da mãe que dedicava sua vida para dar um futuro melhor aos filhos. Aquelas histórias eram as que teriam que ecoar como um chamado para a mudança. Quando a equipe começou a montar as imagens, um sentimento de esperança permeou o ar. Cada clipe que surgia na tela trazia novas emoções, lágrimas de alegria, sorrisos contagiantes e a luta diária de pessoas que decidiam não desistir. Foi quando, inesperadamente, alguém bateu à porta. Era a Dona Maria, trazendo um prato de doce de leite e sorrisos a tiracolo. Vocês precisam se alimentar. O que é isso? Uma maratona? Ela brincou, enquanto entrava no estúdio. O clima leve que ela trouxe aliviou a tensão. Ricardo sorriu, sentindo sua coragem aumentar. Dona Maria, estamos aqui juntando forças para mostrar a verdadeira essência do nosso bairro. E é isso que precisa ser feito, ela respondeu, enquanto distribuía os doces. Vocês estão contando a nossa história. Não esqueçam dos detalhes. Cada pequena coisa conta. Acreditem em cada palavra, em cada cena. A voz de Dona Maria ecoou em sua mente como um mantra. Os detalhes eram importantes, sim. As memórias, os pequenos gestos, a determinação que transbordava nas comunidades. Ele começou a visualizar o que aquilo poderia ser, um projeto que realmente traduzisse a luta e a alma do bairro. A equipe trabalhou mais e mais, energia renovada pelas histórias e pela determinação coletiva.
Ricardo revisou o que já havia sido feito e decidiu que algumas partes precisavam ser reeditadas, mais focadas no impacto emocional. Ele queria que aquela apresentação fizesse os investidores sentirem tudo o que aquela comunidade sentia. Quando a noite caiu, e os olhos de todos estavam cansados, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. A tela estava prestes a mostrar a primeira versão final do documentário. As luzes se apagaram, e a projeção começou. As imagens dançavam diante deles, tão vivas e intensas. Ricardo sentiu seu coração pulsar, ansioso e cheio de emoção. O filme ressoava como um grito de esperança, de mudança. Mas, assim que a última cena foi exibida, um eco de incerteza o envolveu novamente. E se os investidores não se conectassem? E se não vissem o que ele via? O momento decisivo estava se aproximando, e ele sabia que cada segundo contava. Ouvindo o silêncio profundo que se seguiu à exibição, Ricardo notou a tensão crescente. Poderiam aquelas histórias mudar o futuro da comunidade? Ou tudo acabaria em uma apresentação sem impacto? Era hora de revelá-las ao mundo, mas primeiro, ele precisava acreditar. Seria essa a mensagem que mudaria tudo? A apresentação começou, e Ricardo estava nervoso. As luzes se apagaram, e a tela ganhou vida com imagens vibrantes da comunidade, risos de crianças e rostos determinados. Cada história contada revelava a dureza da vida, mas também a força que emana da união. Ele podia sentir a expectativa no ar, não só sua própria, mas de toda a equipe. Quando o vídeo chegou ao fim, um silêncio profundo tomou conta da sala. Os investidores trocaram olhares, suas expressões variavam entre séria reflexão e surpresa. Ricardo sentiu seu coração disparar, as palmas da mão suavam. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Eu gostaria de ouvir seus pensamentos, disse ele, quebrando o silêncio, sua voz carregada de emoção. Um dos investidores, um homem de cabelo grisalho e expressão cansada, foi o primeiro a se manifestar. Você realmente acredita nas histórias que foi mostrar? Perguntou, sua voz grave, mas não hostil. Porque isso muda tudo. Não podemos simplesmente agir por simpatia. Precisamos de um plano sólido. Ricardo respirou fundo e se lembrou do que Dona Maria lhe dissera. Sim, eu acredito. Não é só sobre números, é sobre vidas. Cada uma dessas pessoas quer um futuro melhor, e nós temos a oportunidade de ajudá-las a conquistá-lo. E, mais importante, isso nos torna um legado que transcende o lucro. Vamos fazer parcerias verdadeiras, focar na sustentabilidade e usar nossos recursos para desenvolver um projeto que beneficie todos. Um murmúrio percorreu a sala. Cristiano, outro investidor que muitas vezes se mostrou cético, se levantou. Posso ver que você se importa. Mas o que você propõe? O que isso significa na prática? Ricardo sentiu um impulso de determinação. Significa que precisamos criar uma aliança com a comunidade. Vamos criar programas de capacitação, investir em infraestrutura, e quem sabe, até abrir uma escola. Isso não só gerará lucros a longo prazo, mas também mudará a narrativa que envolve a empresa. Um ar de expectativa tomou conta enquanto os investidores se entreolhavam. Era uma ideia nova, um desafio dos mais ousados, mas um que tocava a todos. Bruna, a investidora mais cética, parecia contemplativa. Ricardo, e se não funcionarmos? O risco é imenso, você sabe disso. Mas, Bruna, ele respondeu, sua voz carregada de paixão. A maior tragédia seria não tentarmos, por medo de falhar. Podemos não ter certeza do resultado, mas podemos criar um impacto real na vida das pessoas. O calor de seus sentimentos transbordava, contagiante. Finalmente, um brilho nos olhos do CEO iluminou a sala. Ricardo, você realmente acredita nisso, não é? Eu posso sentir a sua paixão. Se você está disposto a arriscar, então estou disposto a ouvir mais. Era o sinal que ele precisava. Ricardo sabia que a transformação não viria fácil, mas a esperança começou a fluir como a luz que brilhava nas primeiras horas da manhã. Ele tinha equipe ao seu lado, a comunidade esperando e uma chance real de fazer a diferença.
Depois de horas debatendo detalhes e projetos, algo extraordinário aconteceu. Em um impulso coletivo, eles decidiram avançar com um piloto. Seria um projeto menor, mas que permitiria testar a viabilidade do que Ricardo propôs. A energia na sala era palpável, e, por um instante, o objetivo comum uniu a todos. O que havia começado como uma luta pessoal por uma fazenda, que parecia estar à beira do abismo, agora se transformava em um projeto que poderia alterar o futuro de muitos. Ricardo saiu da reunião sentindo que a vida, agora, tinha novos propósitos. A notícia sobre o projeto piloto se espalhou rapidamente pela comunidade. Joaquim, ao ouvir, sentiu sua alma ser preenchida por uma mistura de alívio e esperança. Ele sabia que aquela era uma oportunidade não apenas para salvá-los, mas também para unir os laços entre a empresa e a comunidade de uma forma que ninguém imaginava ser possível. Ele olhou para Maria e seus filhos, com um sorriso radiante. Vamos trabalhar juntos, lutar pelo que é certo. Ele disse, e o coração da comunidade pulsou com uma nova força. O dia do lançamento chegou, e a comunidade se reuniu novamente. O temor do desconhecido se dissipara, e agora havia nova vida nos rostos de todos. Ricardo ficou ao lado de Joaquim, observando as pessoas se unirem para fazer da ideia uma realidade. Tal como o céu após a tempestade, a luz do sol brilhava. O restante da jornada ainda seria repleta de desafios, mas a certeza de que estavam juntos traria a coragem necessária. Ricardo finalmente compreendeu que aquele não era apenas um projeto. Era uma nova era. A luta pela terra, o amor pela vida e a determinação de construir um futuro mais justo haviam se entrelaçado, criando uma força imbatível. Vamos mostrar ao mundo que somos capazes de construir juntos! Ele exclamou, enquanto a comunidade vibrava em um brado coletivo. E assim, sob o mesmo céu, cada gota de esforço, cada risada, cada lágrima de felicidade selava o que poderia ser, unindo a força das pessoas à força da terra. Este foi o verdadeiro começo de tudo. Fim. Se você chegou até aqui, isso significa que é um verdadeiro fã das histórias emocionais. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa história chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e acreditar no poder das histórias que nos conectam.